Olá, estamos iniciando mais um episódio do Inteligência Evolutiva, um podcast da Assinvexis, Associação Internacional de Inversão Existencial, uma instituição que estuda a técnica da inversão existencial, que consiste no planejamento máximo da vida humana, feita desde a juventude, onde o indivíduo, a consciência, ela vai convergir as várias áreas da vida dela, financeiro, emocional, afetivo, profissional, convergindo em prol da interassistencialidade aos outros, de maneira pró-evolutiva e esclarecedora. Bom, e no episódio de hoje, estamos aqui com a nossa convidada e voluntária da Assinvex, Jéssica Laudares. Temos aqui, vamos dizer assim, vivências bem interessantes, né? Que ela pode nos relatar aqui, onde ela teve algumas experiências de encontrar familiares que já morreram, já dessomaram, né? Tanto fora do corpo, em projeções conscientes, como também ela teve uma clarividência, ela estando na condição física dela, né? Então, ela teve tantas experiências fora do corpo com esses familiares, como também viu por clarividência na condição física dela, né? Então, Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada. Ao Inteligência Evolutiva. E nos conta um pouco como é que foi essas experiências que você teve, em que momento da vida isso se decorreu. Isso impactou você de alguma forma, te gerou aprendizados, te ajudou a amadurecer de alguma forma? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa história. Eu vou começar, assim, com a experiência de clarividência, né? Porque eu tive mais na infância, a que foi mais marcante para mim, né? Em relação à questão de parente. Aí depois eu posso comentar também as projeções, né? Mas primeiro, assim, foi essa experiência de clarividência que eu tive, nessa visão, né? Além dos 5 sentidos, foi no contexto, assim, do primeiro falecimento que eu vivenciei na minha vida. Porque eu era criança, né? Tinha 12 anos de idade. Até aquele momento, nenhum parente, nenhum familiar meu tinha falecido. Mas aí, nessa idade, o marido de uma tia minha faleceu. Ele teve um ataque cardíaco, né? Foi até inesperado, assim, tudo. Mas ele passou por essa experiência, né? Aí, assim, teve toda aquela questão da a minha mãe me contar, né? Que ele tinha falecido, essas coisas todas. Sabe que aquela forma de contar para criança, mas ela falou de uma forma tranquila. Ela me falou que ele tinha falecido e tal. Não foi aquela coisa assim, virou estrelinha, não sei o quê. E aí, beleza, assim, eu reagi relativamente bem, até porque não era também uma pessoa assim que era super do meu convívio. Eu tinha um certo convívio, mas não era assim do dia a dia, né, e tudo mais. Aí aconteceu que eu fui no velório, né, dele, tudo, teve todo esse processo. E aí tinha alguns parentes na minha casa, lá na casa que eu morava, que era a casa da minha avó. Tinha alguns parentes que foram lá, que participaram do velório e tudo. E aí, nesse dia, especificamente, eu fui tomar banho, assim. Aí, tomei banho. E aí, quando eu saí do banho, entrou uma prima minha lá no banheiro que eu tava. E ela desligou a luz. E no que ela desligou a luz, eu visualizei o psicossoma, né? Que é o também chamado de fantasma, Espírito, né? Espírito, alma, outras coisas assim. Mas eu vi desse meu tio que tinha falecido. E foi interessante, assim, que eu vi ele de uma forma translúcida, né? Assim, os traços dele estavam bem formados, tudo assim, mas ele estava de forma translúcida e ele tinha uma luz, assim, em volta dele. Uma parte, assim, iluminada em volta dele. Hoje, na minha visão, era o energossoma, que eu acredito que ele ainda não tinha passado pela segunda dessoma, tinha pouco tempo, né? Que ele tinha falecido também. Então, eu imagino que fosse lá o corpo energético dele que ele ainda estava manifestando. Mas naquela época eu não sabia nada disso, né? Então, foi a visualização que eu tive naquela época. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque assim, eu já tinha a ideia inata de que a gente não simplesmente morre e acabou, né? Eu sempre tive essa ideia, assim, de que
a gente continua existindo em outras dimensões, né? Em outras vidas, essas coisas. Só que quando você passa pela experiência de você ver a pessoa que acabou de falecer, você vê o espírito dela lá, é outra coisa, né? Assim, você acaba tendo uma maior confirmação dessa questão de que realmente a pessoa simplesmente não deixa de existir. Então, para mim, acabou sendo marcante por causa disso, né? Dessa certeza, assim, que a gente continua existindo. Só que assim, né? Como naquela época eu não tinha conhecimentos, por exemplo, da Conscienciologia, nem de espiritismo eu tinha, porque minha família sempre foi católica, nunca tiveram envolvimento tanto assim com o espiritismo. Agora tem até uns parentes que até estudam um pouco, mas naquela época não. Então, como eu não tinha esse conhecimento, ao mesmo tempo eu sentia um certo medo também. Então, depois que eu tive essa experiência, eu tive outras... Às vezes eu tinha alguns sonhos, assim, que eu via de novo esse meu tio, mas às vezes ficava com medo, sabe? Coisas assim. Quando você viu a primeira vez ele lá no banheiro, você sentiu que impacto, que primeiro sentimento, emoção veio para você? Você ficou assustada, quis gritar? Não, você ficou naquele momento, tranquila? Não. Naquele momento eu só olhei assim, aí vi. Só que foi rápido, porque essa minha prima que tinha apagado a luz, ela apagou a luz meio de brincadeira, assim. Só que logo depois ela ligou. Aí meio que quando ela ligou a luz, aí eu não consegui visualizar mais. Então, deve ter sido algo que durou, sei lá, tipo, 20 segundos, sei lá. Então, foi rápido, mas eu não senti medo. Eu só fiquei assim... foi uma experiência diferente, que eu não estava esperando naquele momento, né? Depois que eu vi que eu tive medo mais por causa de... Até porque na época eu assistia filme de terror, aquelas coisas assim. Sim. Aí você tem aquela energia de filme de terror que é bem negativa, que é mais patológica, né? Traz essa questão de espírito de uma forma mais patológica. Mas naquele momento, não. Entendi. E depois você falou que ainda teve mais experiências de ver ele em outras vezes, é isso? Não, as outras experiências foram mais sonhos. Sim. Sonhos... Provavelmente, às vezes, era coisa de projeção também, que eu ainda não sabia, né? Não tinha lucidez, que era projeção, mas aí eu tive outras experiências depois com ele, especificamente. Com ele, especificamente. Ele te trouxe... Você, nessas experiências, você chegou a dialogar com ele? Ter algum tipo de contato, de comunicação, conversar? Não. Como é que foi isso aí? Só apenas via? Visualizando, porque... às vezes que eu fui vendo ele, era sempre assim, eu mais densificada, né, e ele mais sutil. Mas a gente não chegou a ter diálogo, assim. Depois eu tive outras experiências que eu tive de experiência fora do corpo, né, com outros parentes que haviam dessomado, aí já chegou porque eu tive diálogos, essas coisas assim, mas especificamente esse tio, não. E aí, até assim, eu acho que também tinha a ver com a questão da minha idade também, que eu era criancinha. Sim. E eu nem lembro mais como que era a voz dele, sabe? Porque quando ele faleceu eu tinha 12 anos, aí também não lembro tanto disso. Então, não sei se na minha cabeça ficou esse condicionamento, sabe? De eu não lembrar como é que é a voz dele e aí não ter esse diálogo com ele nessas outras experiências depois. Sim. Isso se deu depois de quanto tempo dessa primeira experiência do banheiro? Foi logo depois, assim, curto prazo, poucos dias? Foram meses. Meses, né? Passou alguns meses depois. Interessante. Daí você teve essa experiência com ele e depois cessou ali, né? Sim. Você não teve mais nada. Sim. E daí, qual foi as outras experiências, né? Que você falou que teve mais de um familiar seu que você teve essa experiência de ter esse contato pós-morte, né? Sim. Como é que foi isso aí? Para mim, por exemplo, um que foi marcante foi em relação à minha avó. Porque a minha avó, ela teve Alzheimer, né? Só que assim, ela teve Alzheimer por muitos anos. Ela ficou, se não me engano, uns 15 anos com Alzheimer. Que é uma média, assim, bem acima do que normalmente as pessoas mais idosas, né, ficam. E aí ela, várias vezes, quando ela estava mais idosa, tipo, depois dos 80 anos, às vezes ela era internada no hospital, por ter tido alguma, por exemplo, infecção urinária, alguma coisa assim. Ela era internada, aí a gente achava assim, não, acho que agora chegou o momento dela e tudo. E ela voltava. Sempre voltava, assim, várias vezes aconteceu isso. Ela era internada, ficava na UTI, assim, em estado crítico e voltava.
Aí eu lembro que depois, quando ela tinha mais ou menos mais de 90 anos, né? Tinha 92 anos, se não me engano, 91, 92, ela foi internada também por causa de infecção urinária. E ela ficou vários dias assim no hospital. Enquanto ela ainda estava lá no hospital, eu cheguei a ter uma projeção com ela. E aí eu encontrei ela mais lúcida no extrafísico, porque no intrafísico ela não tinha lucidez nenhuma, né? Ela tinha Alzheimer, no estado avançado. E eu encontrei ela mais lúcida no extrafísico. E aí ela me comentou algumas preocupações que ela tinha em relação principalmente aos filhos dela. Porque aí ela comentou, que eu estou muito preocupada com o fulano, porque eu acho que se eu ir vai acontecer coisas ruins com o fulano. E aí eu tentei tranquilizar ela, porque assim, pelo estado que ela estava, do ponto de vista do corpo físico, estava muito deteriorado. Então, na minha hipótese, né, naquele momento, eu achei assim que ela estava adiando esse processo do descarte do corpo físico dela e tudo. Eu achei que ela estava adiando por causa dessas preocupações que ela tinha em relação aos filhos. Então, eu tentei, nesse diálogo que eu tive com ela no extrafísico, né, eu tentei acalmar ela, falei assim, que para ela ver se eu já não estava no momento dela deixar essa dimensão, né, essas coisas assim, porque realmente o estado físico dela era mais crítico. E isso foi tipo assim... deve ter sido, sei lá, no início de agosto lá daquele ano, que eu acho que era 2015, por aí. Quando você teve essa experiência, ela estava internada? Isso, ela estava internada no hospital. Sim. Aí passou alguns dias, tipo uns 10 dias, e aí eu fui, digamos assim, escalada para poder tomar conta dela lá no hospital. Porque... sempre tem que ter o revezamento, né? Porque a pessoa sempre tem que estar acompanhada e tudo. Aí tava revezando entre uma tia minha e minha mãe. Eu não tava podendo ir porque eu tava trabalhando, mas aí eu entrei de férias. E aí me chamaram para ficar lá no hospital. E aí foi interessante que, assim, a minha tia, ela passou o bastão para mim, né? Para eu olhar minha avó. Aí ela foi embora. No que ela foi embora, quando minha tia foi embora... eu senti ali no quarto de hospital com a minha avó lá na maca que uma demanda energética muito grande. E aí eu comecei a exteriorizar minhas energias, exteriorizei bastante energia muito densa. Assim. Você já conhecia a Conscienciologia nessa época? Nessa época, sim. Nessa época eu já conhecia, já estava assim, já tinha uns anos até. Ah, entendi. 3 anos. Uns 3 anos que eu estava como voluntário. Sim. Aí eu exteriorizei bastante energia, montou um campo assim, de ectoplasmia bem forte. E aí eu senti necessidade de me deitar. Só que assim, eu nem tava com sono, nem tinha dormido mal, mas deu um sono incontrolável. Eu senti vontade de deitar. E aí eu deitei assim, e aí continuou esse processo energético, eu perdi um pouco a lucidez. E aí eu só sei que assim, depois de alguns minutos, quando eu recuperei a lucidez, voltou meu psicossoma assim para o meu corpo físico. Eu tomei um susto, aí eu sentei lá no lugarzinho que tem lá para acompanhante, né? Sentei, eu olhei para minha avó e aí naquele momento ela deu o último suspiro dela e faleceu. E aí eu me levantei, eu fui lá por lado dela, vi que ela não estava respirando mais, né, e tal, aí chamei os enfermeiros, aí eles foram olhar e tudo. Mas o que eu achei interessante assim nessa experiência é que eu não percebi amparador, mas me deu essa impressão de ter sido amparado, de ter sido um processo ali de descarte, né, do corpo físico bem amparado, porque teve toda essa necessidade de doar energia, essa questão dessa projeção que eu tive meio inconsciente ali, mas que aconteceu alguma coisa, porque ela faleceu justamente quando eu retomei a lucidez. Então foi interessante. E aí depois disso, algo em torno ali de 1 mês, eu tive uma projeção que eu vi que ela estava num hospital extrafísico. Então eu visitei um hospital extrafísico, ela estava deitada lá numa maca, ela ainda estava inconsciente, sendo tratada, né, naquele hospital. E aí me deu também aquela tranquilidade, né, de que ela estava sendo tratada, estava sendo acompanhada, né, não foi uma dessoma assim que ela ficou, tipo, em comatose, porque
ela tendo Alzheimer tinha esse risco, né? Dela ficar mais comatosa ali no extrafísico. Sim. Mas pela minha percepção teve todo esse amparo. Entendi. Então, nessa experiência que você teve, você só sentiu, tipo, uma descoincidência, né? Você só sentiu se desconectar um E pouco. a esterilização energética, né? Entendi. Mas você não teve uma lucidez ali nessa desconexão de você estar ali lúcida fora do corpo, que você tinha saído, se desprendido um pouco do teu psicossoma para fora do corpo, eu não né? cheguei a ter essa percepção, assim, nem ver o extrafísico. Entendi. Eu tive mais essa sequência de fatos, digamos assim, que é a esterilização energética, montagem do campo. Aí eu meio que apaguei. Depois, quando eu acordei, ela faleceu. Interessante. Pode ter sido até uma simulação ali, de uma certa forma foi até uma amostra, né? Uma simulação até de uma TENEPS, né? De uma tarefa energética pessoal que você teve ali, sim, né? Sim. Eu tive... Quando eu comecei essa Sim. questão da esterilização, a minha sensação foi justamente de campo de TENEPS, realmente. Interessante. E você não praticava TENEPS ainda nessa época? Nessa época, não. Eu já estava com a meta de começar a TENEPS, né? Sim. Só que eu comecei foi uns 6 meses depois, por aí. Interessante. E daí... Mas me diz uma coisa, Jéssica. Antes de você ter... Vamos voltar um pouquinho, né? Na tua primeira experiência lá com seu tio, lá no banheiro, né? Essa foi a tua primeira experiência, vamos dizer assim, espiritual, parapsíquica, marcante? Ou você teve outras coisas antes disso que você já sentia, já via, já vivenciava? Alguma coisa já te chamava atenção? Como é que foi isso? Você já tinha coisas antes que você já tinha vivenciado? Ou essa foi a tua primeira experiência marcante, assim, em questão de parapsiquismo, de espiritualidade? Não, na verdade, eu, por exemplo, na infância, eu tinha muito... clareaudiência, então sempre ouvia vozes assim sendo falado alguma coisa comigo, né? Sim. E eu não via ninguém ali e tal. E também telepatia também, às vezes antecipando coisas que as pessoas iriam falar, coisas assim. Também tinha alguns fenômenos de pré-cognição, principalmente à noite, né? Às vezes eu tinha uns, entre aspas, sonhos, mas que depois aquilo acontecia, sabe? Aquilo que eu sonhei. E muito comum também sonho lúcido. Sonho lúcido eu tinha bastante, assim, direto eu estava sonhando, aí eu tinha a lucidez de que eu estava sonhando, né? E começava a controlar o sonho, fazer coisas que eu queria fazer, sabe? Sim, e lógico, né? Eu não conhecia ainda Consolologia, então não aproveitava aquilo para assistência, mas às vezes eu montava cenários, criava historinhas, coisas assim. Você mentalizava ali vamos dizer assim, algum tipo de cenário ali que você se envolvia no meio. Sim, principalmente... Um enredo, né? Principalmente enredos, assim. Eu gostava de criar enredos como se fosse filme, sabe? Você tá montando um filme. Aí eu ficava criando isso lá nos sonhos. Você mentalizava ali como se fosse acontecer alguma coisa que você quisesse que acontecesse. Sim. Mentalizava alguma coisa ali... Não sei, algo... por exemplo, eu quero estar numa praia. Aí montava lá aquele cenário de uma praia. Entendi. Agora eu quero comer tal coisa. Aí montava aquela coisa lá. Era mais essas experiências, assim. E quando você tinha essa questão da clareaudiência, você escutar essas vozes aí, você atribuía ou associava a questão de espírito? Sim. E você ficava de boa, tranquila, não tinha... eu ficava tranquila. Não ficava com medo? Porque é igual eu comentei. Eu sempre tive essa certeza íntima em relação à questão de fenômenos parapsíquicos. Nunca pensei assim, não, essa coisa de telepatia, pré-cognição, retrocognição não existe. Nunca pensei isso. Eu sempre tive certeza da existência disso. Agora, como eu também sempre tive essas experiências desde a infância, então eu não sei o que veio antes, sabe? Se o ovo ou a galinha. Se, tipo assim, eu nasci... já tendo essa certeza, ou se pelo fato de eu já ter essas experiências desde cedo, eu já desenvolvi essa certeza por causa disso, sabe? Entendi. Então, não sei. Mas eram experiências relativamente comuns, assim. Eu tinha uma coisa também que, assim, às vezes eu começava a estudar sobre um fenômeno parapsíquico e eu me saturava mentalmente com aquele fenômeno, para eu poder experienciar aquele fenômeno. Então, eu tive, por exemplo, telepatias mais claras, porque eu
às vezes eu estava lendo sobre aquilo, né? E não, eu quero ouvir aqui que os espíritos, né? Que é o termo que eu usava naquela época, Sim. estão querendo passar para mim. Aí, às vezes, vinha aquela mensagem na minha cabeça, mas bem claro, sabe? Porque tem níveis de telepatia, né? Às vezes você ouve alguma coisa assim, mas nem tem certeza direito do que você ouviu, mas tem vezes que você ouve a voz clara da consciência, da consciência extrafísica. E aí eu também tive essas experiências. Mas a que era mais frequente, realmente, eu acho que eram os sonhos lúcidos mesmo. Entendi. E você tinha todos esses fenômenos desde as primeiras vezes, sempre se mantinha calma. E como se aquilo ali fosse normal acontecer com você. Sim. Como se fosse algo inato, né? Isso você já trazia de você mesmo ali, de forma inata, desde que você se entende por gente, né? Sim, você já tinha esse modus operandi, né? Essa ideia, né? Não, e pior que até as experiências que eu tive de catalepsia projetiva, né? Que é a paralisia do sono, né? Aquela paralisia que a pessoa fica, às vezes, à noite, não consegue mexer o corpo. Nem isso eu ficava com tanto medo, assim. Eu passava por aquilo e eu sabia, assim, que tinha que me concentrar muito para mexer algum membro para eu poder acordar, né? É porque, assim, às vezes as pessoas têm a experiência de catalepsia projetiva, aí elas acham que elas estão morrendo, que não sei o quê, mas eu nunca tive essa percepção, estou morrendo. Não, eu entendi aquilo como um fenômeno e tentava sair. Você passava pelo negócio ali, ficava meio endurecida ali, presa, mas você não ficava ali desesperada, Sim, né? Você ficava calma, mantinha uma calmia. Sim. Em geral, nessa experiência especificamente, eu tentava acordar mexendo algum membro, tipo dedinho, essas coisas assim. Agora, claro, né, que depois, quando eu fui estudando um pouco mais, eu vi que eu poderia aproveitar para fazer uma projeção e tudo, mas a princípio eu era mais para tentar sair mesmo desse estado. Interessante isso, né? Você trazer isso de maneira inata, porque normalmente as pessoas que têm a primeira vez um fenômeno como esse, né? A pessoa já se desespera ali. Fala, pô, o que é isso aqui, né? Eu não consigo me mexer, como assim? E você manteve essa tranquilidade. Não, tá tudo certo aqui. Sim. Né? Eu só vou mexer o dedinho aqui para ver se resolve, se vai destravando aqui. Eu acho que isso é questão de várias vidas trabalhando, né? Principalmente a questão da projeção, porque assim, eu cheguei a fazer o curso da OIC, né? Outra instituição aqui, o bioenergoterapia. Sim. E aí foi interessante que eu senti muita afinidade com a Equipex, com a equipe extrafísica desse curso, porque tinha uma sensação assim de familiaridade com essa Equipex desde o Egito. E aí eu lembro que, se não me engano, foi a primeira projeção que eu tive nesse curso, que eu acho que foi até no primeiro dia que a gente teve nesse curso, né? Que a projeção foi bem assim, eu senti que eu estava num sarcófago, que eu estava paralisada num sarcófago e que eu tinha que me projetar daquele sarcófago para eu poder ser aceita numa seita lá. E aí eu ficava lá tentando me projetar naquele sarcófago e tal, e aí em determinado momento eu consegui sair do corpo e eu via várias pessoas, né, com roupas antigas que estavam observando aquele sarcófago. E eu achei isso bem interessante, porque aí depois eu fui ver aquela entrevista lá do Valdo, que, se não me engano, chama Projeciologia Aprofundada, alguma coisa assim. Sim. E aí ele relata justamente que ele tinha essa memória, né, dele ter passado por uma iniciação no Egito Antigo, dos seguidores de Horus, que era a prova lá que eles tinham que fazer para poder ser aceitos, era justamente isso, né? Eles ficavam lá em isolamento, num sarcófago, tinha que sair do corpo, só que além disso tinha que se materializar, tinha que materializar o psicossoma para poder provar que conseguiu sair do corpo. E aí eu tive essa... Assim, eu entendo essa projeção como uma projeção retrocognitiva. Eu acho que eu estava lembrando ali de uma experiência que eu já tive em outras vidas. Então, você estava lúcida quando você teve isso, não? Sim, estava lúcida. Você sabia que você estava tendo aquela experiência. Estou tendo agora essa experiência, estou lúcida. Sim. Interessante. E aí... E você sabia que aquilo ali, você viu essas roupas antigas das pessoas e você associou aquilo ali que era na época do Egito Antigo. Sim. Foi a associação que eu tive, né? Porque era todo um cenário mais antigo também,
e aquelas pessoas com roupas antigas e essa questão do sarcófago. O que mais marcou foi o sarcófago, porque eu acho assim que teve essa hipótese também que eu trouxe, né, da questão daquela equipe extrafísica do curso ser do Egito Antigo, é que a sensação do campo que monta lá no curso é justamente de um isolamento, que lembra muito um isolamento, às vezes, de você estar num sarcófago, assim, todo isolado para poder se projetar, sabe? Sim. Só que, no caso lá do curso, é um isolamento mais energético, né? Uhum. E no caso dessa experiência, era um isolamento físico mesmo. Então, aí eu tive essa familiaridade muito grande. Interessante. O Valdo, ele conta nessa entrevista, né, do Projeto Psicologia Aprofundada, que você tinha que provar, assim, que alguma coisa, você tinha que materializar alguma coisa de você para fora daquele sarcófago, né? Sim. Então, eu acho que tinha gente ali, vamos dizer assim, do pessoal que estava sendo avaliado ali, né, que conseguia sair fora do corpo, né, e tudo. E no caso dele, assim, ele conta, né, que ele conseguiu materializar a mão dele. A mão, sim. Ele disse que ele conseguiu, assim, sair fora. Talvez ele não conseguiu ali, pelo que eu entendi, né, do que ele conta nessa entrevista, que ele não conseguiu sair totalmente com o psicossoma dele, o espírito dele, para fora do sarcófago, né? Ele conseguiu jogar a mão dele para a mão dele, né, a mão do psicossoma para fora, Sim. né, materializando. Aí, nesse caso, aí você conseguiu... E o Eurípides Barçanufo estava lá também. Foi um dos iniciados e ele conseguiu, parece que, né, materializar todo o psicossoma lá. Eurípides Barçanufo foi um parapsíquico, né, que dessa época aí, década de 20, 30, né? Que foi a época foi um pouquinho antes do Valdo nascer, né? Nasceu em 1880. Mas foi interessante porque, né, quem não sabe, aí, né, eu estudo o Eurípides Barçanufo. E aí eu achei interessante também que uma hipótese minha, né, da afinidade que eu tenho com ele também ser dessa época aí, desse período. Ele foi do espiritismo também, né? Esse Eurípides Barçanufo? Sim. Bacana. E daí, no teu caso aí, você conseguiu, do que você lembra nessa experiência, sair fora do corpo mesmo. Você se projetou para fora do sarcófago, o teu espírito, o teu psicossoma. Interessante. Sim. É claro, assim, que lá nessa experiência que eu tive, eu não consegui ver, por exemplo, será que eu consegui materializar alguma coisa? Isso aí eu não tive essa percepção. Mas eu tive essa percepção a mais de ter realmente conseguido sair do corpo, né? De descoincidir lá e conseguir ver as pessoas que estavam avaliando ali aquela prova lá no... Você viu se era um ambiente fechado, se era um ambiente aberto, fechado, assim, tinha um céu para fora? Não, assim, na minha percepção, era um ambiente fechado que lembrava um templo. Sim. Era todo de pedra, assim, tinha templo teto, todo né? de pedra, sim. Entendi. Sim. Com teto e tudo. E alguns objetos, né, que eu acho que devia ser objetos lá, tipo, como se fosse... Não era velas, mas... como se fosse castiçais, coisas assim. E você estava sozinha nesse sarcófago? Sim, sozinha. Entendi. E você se via... você lembra de qual gênero você estava na condição? Se era homem, se era mulher? Você não tem... eu não tem nessa lembrança. Nesse detalhe. Eu tendo a achar que era homem. Porque nessa época, né, eu pergunto isso porque nessa época, né, pelo menos o que o Valdo relatava, dessas condições de iniciação no Antigo Egito, que geralmente, né, os sacerdotes eram uma iniciação de Horus ali, ou uma iniciação mais antiga, de um grupo mais antigo ali de sacerdócio do Egito Antigo, que eram só homens, né, que entravam, né? Sim. Então, até perguntei isso para você por conta disso, né? Se você tem essa lembrança, se era homem, de repente, porque normalmente para você entrar nessa condição de sacerdote egípcio ali, que era uma figura importante dentro da corte lá do faraó, né? Sim. Inclusive, tanto espiritual como política também, né? E daí tinha essa questão de ser homem, né? E tudo, né? Tinha essa questão de ser... essa condição masculina, né? Da época lá, né? Sim. Eu acredito que tende também que provavelmente eu estava como homem nessa vida. Mas, assim, a percepção mais, assim, digamos, sem dúvidas, eu não tive. Sim. Não, mas já foi uma baita de uma experiência, né? Foi interessante. Você ter visto aí, você saindo fora do corpo, né? Você se vendo, né? Nessa visão, nessa vivência retrocognitiva de você saindo fora do corpo, né?
Você vendo o teu corpo naquela época, tendo a visão e vendo ele saindo fora do corpo. Uhum. Interessante. Sim. E você teve mais algumas vivências de outras épocas, fora o Egito, né? Nesse nível aí de acuidade, de detalhes? Não, Né? assim, já tive outras retrocognições, né? Mas Sim. nenhuma, assim, relacionada a essa questão de projeção, né? Eu já tive outras que relacionadas a, às vezes, fazendo coisas cotidianas, sabe? Coisas nesse sentido. Agora, sobre projeção, uma coisa que eu estava até querendo comentar, que tem a ver com a experiência que eu tive com a minha avó, de encontrá-la no hospital extrafísico, é que depois eu tive várias outras experiências com ela também. E é interessante, assim, que você vai vendo o quanto que a pessoa vai se recuperando desse descarte, né, do corpo físico. Porque, por exemplo, eu vi ela lá no hospital extrafísico, aí depois eu vi ela... já, assim, mais lúcida, já fazendo outras coisas no extrafísico e tudo. E é interessante que... aí, às vezes, a família pergunta, né? A minha família, assim, às vezes pergunta, você já encontrou com a sua avó, que não sei o quê? Eles também têm essa curiosidade, né? Mas, assim, eu acho que o interessante da projeção é justamente que você próprio, que tem experiência e consegue... comprovar por si mesmo, né? Não é aquela coisa assim do tipo, eu tô perguntando lá pro padre, eu tô perguntando lá pro outro parapsíquico para ele me falar como que a pessoa tá. Você que encontra a pessoa e vê como que ela tá lá no extrafísico. Eu acho que isso é bem interessante. Não, essa é a prática pura do princípio da descrença, né, gente? Que ninguém da Conscienciologia está aqui para tentar convencer você em nada, né? De nenhuma ideia, nenhuma experiência, fenômeno, né? Tudo é pela sua autocomprovação. A gente procura aqui sugerir, sugestionar, informar técnicas que você pode estar ali aplicando, investigando por si mesmo, né? Para saber se aqueles determinados fenômenos, ideias, vivências que a gente estuda aqui na Conscienciologia acontecem com você, com a pessoa, né? Sim. Então, é algo que você se autocomprova, né? É o princípio da descrença que a gente coloca aqui, né? Não acreditar em nada, tem as suas próprias vivências, suas próprias experiências. Não vá no bico de ninguém, não se convença por ninguém falar nada, né? Você ter a sua autocomprovação própria ali, né? Da sua própria experiência. Isso. E outra coisa também que aconteceu, por exemplo, com uma tia-avó minha, é que eu tive uma tia-avó minha que eu tinha muito contato com ela, porque eu morei bastante tempo lá na casa da minha avó e ela morava lá também. Só que aí depois, quando eu me mudei aqui para Foz do Iguaçu, eu comecei a ter menos contato com ela, né? E aí, bem no ano da minha mudança, alguns meses depois, ela faleceu. E assim... não é que foi uma coisa assim que me atingiu muito e tudo, mas uma coisa que eu fiquei meio chateada foi o fato de eu não ter tido um contato maior com ela nesses últimos meses, né? Que ela ficou doente, então ela acabou ficando mais doentinha. Aí teve o aniversário dela lá onde que ela estava morando, que era em Vila Velha, e eu não pude ir, né? Porque eu estava totalmente sem dinheiro, acabei de me mudar. Então, não consegui... Dá para entender. Pois é. Então, não consegui ir no aniversário dela. Só que foi assim, ela fez o aniversário dela. Eu senti no aniversário dela que eu tinha que ligar para ela e conversar com ela. Aí eu liguei, conversei, dei os parabéns, etc. E 3 dias depois, ela faleceu. Depois do aniversário dela. Aí, assim, né, fiquei, poxa, não teve como despedir. Lógico, não teve como fisicamente, porque eu cheguei a ligar para ela e falar com ela. E também, quando eu conversei com ela, eu senti que estava próximo, né, ao processo do descarte do corpo físico, porque você acaba ali detectando as energias, né, e vendo o que está acontecendo. Mas aí foi interessante que alguns meses também depois que ela faleceu, eu também encontrei com ela no extrafísico. E aí foi uma cena, assim, de que eu, ela e a minha avó, que também já estava falecida, né? Encontrei com as duas lá na casa da minha avó. E eu já sabia... Essa avó lá do hospital. Isso. E eu sabia, né, que a minha tia tinha acabado de falecer e tudo, mas ela não estava, assim, totalmente lúcida em relação a isso. Só que eu vi aquilo como uma oportunidade de me despedir dela. Então,
quando eu encontrei ela lá no extrafísico, né? Aí ela chegou assim em mim e falou, eu vou ali no meu quarto fazer alguma coisa lá que eu não lembro o que era. Mas ela me falou isso. E aí eu falei, tia, eu vou com você lá. E a gente foi no quarto. E aí, quando nós fomos no quarto, eu abracei ela. E eu abracei, assim, com essa intenção de fazer essa despedida, sabe? Então, eu abracei ela e aí eu falei com ela que eu gostava muito dela, né? Que a gente ia ficar sem se ver por um tempo, mas que o sentimento continua, todo esse processo, assim, e, assim, exteriorizando energias mais afetuosas e tudo. E foi isso, aí ela gostou também, né? E a gente se despediu, depois eu acordei. Só que eu fiquei muito bem, assim, porque eu senti que teve ali uma troca energética boa, né? E que foi essa despedida que eu senti, assim, que eu não tinha feito, mas aí eu fiz nesse momento. Sim. E aí foi bem interessante isso. Mas, assim, uma coisa que eu também quero... Essa avó, só uma coisa. Essa avó, a avó lá que dessombou no hospital, ela estava junto com essa sua tia? Tava, sim. E como é que estava a sua avó nessa condição? Ela estava mais ali numa condição de amparadora? Estava junto ali para querer ajudar a sua tia? Ou como é que ela estava a condição dela, da tua avó? Não deu, assim, para perceber Não tanto. deu para perceber, só estava junto. Ela estava mais só junto, acompanhando mas ali. o meu foco ali estava mais realmente na minha tia, né? Que tinha pouco tempo que ela tinha dessomado e tal, então eu estava mais com foco nela. A minha avó, ela estava meio que acompanhando, mas assim, pode ser que ela até tenha promovido esse encontro de nós duas. Foi isso que eu pensei, alguma coisa, porque ela já, da tua avó aí, já tinha passado uns bons anos ali, né? Sim, que ela já tinha falecido, tinha dessomado, tinha passado uns né? 4 anos por aí. E ela já estava ali na condição, de repente, né? Se ela já apareceu já acompanhada da sua tia, né? Sim. É possível que ela estava ali, talvez, numa condição de amparadora mesmo ali, ajudando, amparando em algum nível, né? A sua tia ali, né? Pós-falecimento, pós-dessoma, né? Isso, sim. E aí o que eu estava comentando, né, que uma coisa que é importante assim deixar claro, né, para quem está assistindo esse episódio, que essa experiência fora do corpo, né, a projeção, não é interessante que a pessoa utilize isso para encontrar parentes que já morreram, né? Todas as experiências que eu tive foram espontâneas. Eu não estava com esse alvo, eu não estava com essa intenção de encontrá-los. E a gente coloca assim que não é algo que é positivo, porque você não sabe como que está o estado mental da pessoa lá no extrafísico, né? Então, às vezes, a pessoa ela pode estar num estado que não seja tão positivo, né? Ela pode estar tendo, às vezes, ali, sendo encapsulada pelos amparadores, e não é interessante você encontrar com aquela pessoa. Então, essas experiências que eu tive sempre foram espontâneas. Então, muito provavelmente foram promovidas por amparador, né? Tava no momento. Então, só para poder enfatizar isso também, né? Para quem está assistindo. Eu acho que por conta própria, né? É uma coisa meio delicada, assim, né? De você ficar evocando, né? Eu quero agora sair fora do corpo para encontrar tal parente meu, familiar meu que dessomou, que faleceu há pouco tempo, né? E, às vezes, ali pode até gerar vamos dizer assim, uma reverberação que não pode ser tão positiva até para, acho que tanto para você, né, para a pessoa que estiver evocando, como para a pessoa falecida, sim, né? Sim, sim. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa ela pode estar com dificuldade de se desprender, né, da dimensão intrafísica, aí está sendo feito algum trabalho de assistência lá com ela para ela conseguir se desprender, e às vezes você vai lá, encontra a pessoa e aquilo dificulta ainda mais, né, a pessoa se desprender, que aí ela vai lembrar de você, sabe que você está vivo, né? Ainda está aqui na dimensão intrafísica. Então, realmente não é uma coisa que é recomendada, né? Normalmente, quando tem essa experiência e que tem um saldo positivo, é que foi patrocinada, né, por amparadores no momento certo, quando a pessoa já estava preparada, todas essas coisas. Tanto que, por exemplo, no caso dessa minha tia, não foi uma coisa assim de, ela faleceu e aí uma semana depois eu tive essa experiência. Foi algo que demorou um tempo para acontecer. Sim. Aí, nesse caso, você teve essa projeção com a sua tia, né? E houve também, dessa vez, houve diálogo, houve uma conversa. Sim, foi esse diálogo que eu comentei, né? Sim, que eu falei aí, que eu gostei muito, que eu gosto muito dela e tal. Sim. E daí você acha que ali já encaminhou o processo? Sim. Ela conseguiu ali... Como é que ela se reagiu? Como é que você viu ela reagindo? Ela reagiu bem? Ficou feliz? Teve alguma reação expressiva? Naquele momento ela estava tranquila, foi...
montou aquele campo, assim, afetivo, sabe? De uma energia mais afetiva, né? Dessa despedida e tudo. E eu achei que ficou bom, assim. Agora, em relação ao nível de lucidez que ela adquiriu, né? Sobre o processo dela não estar mais no intrafísico, eu não sei se ocorreu. Isso aí eu não tive essa percepção tão forte, mas o que eu entendi que foi mais essa despedida mesmo. Sim. Alguns meses atrás eu fiz um curso da CIP, né, que é uma instituição que tem a especialidade de estudar, de se aprofundar dentro do parapsiquismo em si, da especialidade do parapsiquismo. E lá a gente estava fazendo um curso que, em uma determinada dinâmica do curso, a gente tinha que evocar. O professor lá ele colocou especificamente evocar um parente, um conhecido que havia falecido, né, recentemente, algo do tipo. E daí, naquele momento, eu fiz aquela dinâmica junto com outro aluno, né, um outro colega de curso, né, e daí tinha que mentalizar ali. Aí eu fui e mentalizei uma tia minha que faleceu no início desse ano. Daí eu mentalizei ela, né, e daí a gente fez a dinâmica ali de mentalizar, era mentalizar e exteriorizar a energia, né, jogar energia, você jogar ela com essa pessoa, essa consciência na tela mental ali, com o olho fechado, e você mentalizar, estar jogando energia, né? Naquela imagem da pessoa, né? Daí, quando foi nos comentários ali, né? Aí a pessoa que estava do meu lado, ela relatou, falou, eu senti que foi... Aí foi uma tia minha que eu evoquei e tal, que eu coloquei na minha tela mental. Aí a pessoa respondeu, eu falei, não, eu senti aqui que não foi foi um homem aqui, aí descreveu uma pessoa de outro homem totalmente diferente, com outras descrições. Eu falei, nossa, mas... né? Aí, quando a gente foi voltar os comentários para o professor, né? A gente foi comentar lá, aí ele deu feedback lá. Fez, às vezes, muito provavelmente, né? Essa sua tia, às vezes, não estava preparada, né? Às vezes, ela está numa condição ainda de convalescença, né? Ainda está se recuperando ali em banho-maria, dentro do extrafísico, ali, na condição da dimensão extrafísica. Às vezes, não estava preparada ali, às vezes, para... se fazer presente ali, né, naquele ambiente do curso, né, porque a ideia era evocar o espírito, né, a consciência para um ambiente do curso, né. E daí, então, isso aí só é uma coisa mais intensa ali, até para a própria consciência, o espírito, né, que chega até ali, né. Sim. Não, e uma coisa que é bom também até a gente comentar também para o pessoal entender que esses casos, por exemplo, de ter essas dinâmicas em curso é diferente da pessoa fazer em casa, né? Não é recomendado a pessoa fazer isso em casa. É verdade. Porque em curso está sendo amparado, está com um amparador lá, a Equipex atuando junto com o professor, né? Então tem todo um aparato, né, para poder ajudar. Existe ali uma equipe extrafísica, né, de amparadores técnicos extrafísicos, né, que estão ali, vamos dizer assim, monitorando tudo, né? Sim. Todas as fronteiras ali, né, vamos dizer assim, multidimensionais ali que estão envolvidas no curso, né? Sim. E é uma coisa, outra experiência também que eu tive para mim foi bem interessante, são as experiências que eu já tive com o PET. Que é, por exemplo... É uma coisa que a gente não falou. Nem se atentou a falar, mas legal. Porque também tem essa possibilidade de você encontrar o PET, né? Então, por exemplo, no meu caso, tem a minha gata Hannah, né? Que ela faleceu com 7 anos. E, assim, com o PET é interessante porque a gente tem uma afetividade muito grande, né? Com os nossos pets. E aí, depois que ela faleceu, eu tive a oportunidade de encontrar ela no extrafísico algumas vezes, né? Vi que ela estava bem. Mas o interessante, no meu caso especificamente, é que os amparadores, depois, eles começaram a meio que, digamos assim, fazer uma parceria com essa minha gata para poder aumentar minha lucidez em algumas situações extrafísicas. Então, por exemplo, eu já teve situações que eu estava em uma projeção pesadelar, né? Que é uma projeção mais patológica, ali, negativa, que às vezes você está com assediador e tudo. Então, eu estava numa projeção pesadelar, estava muito obnubilada, assim, confusa, não conseguindo sair da situação. Sim. E apareceu a minha gata, né? Lá na projeção. A minha gata ela apareceu lá, assim. E o que foi interessante é que quando a minha gata apareceu nessa projeção... montou esse campo afetuoso, né, do afeto que eu tenho por essa minha gata, e aí eu aumentei minha lucidez e saí daquele estado mental da projeção pesadelar.
e cortou, assim, a patologia. E aí eu percebi que eu fiquei mais homeostática. Aí eu fui pegar ela no colo, sabe, abraçar, né? Porque eu tô com saudade, tenho saudade dela, que era uma convivência diária. Ela apareceu bem no meio lá do cenário do pesadelo, foi isso? Sim, sim. Interessante. Sim. Ela apareceu lá, assim, eu tava lá nessa projeção pesadelar, aí, e ela apareceu. Eu não cheguei a ver quem trouxe ela. Provavelmente algum amparador, alguma coisa assim, trouxe ela. Eu não cheguei a ver. Mas ela tava lá, daquele jeitinho dela, com aquela energiazinha dela. E aí eu peguei ela no colo, e aí foi muito bom, assim. E aí foi... Mas o interessante que eu achei foi isso, é que outras experiências que eu tive também, que eu estava em algum cenário mais negativo, às vezes eles traziam ela com uma estratégia de aumentar a minha lucidez e mudar o meu padrão pensênico naquele momento que eu estava na projeção. Então, também tem essa possibilidade, né, de se encontrar os pets que já faleceram. E também é interessante por causa disso, né? Porque às vezes a gente fica assim, que pet vive tão pouco tempo, que ruim e tal. Mas dá para encontrar eles também extrafisicamente depois. Lógico que também tem toda essa recomendação de não ser uma coisa de a gente ir atrás, né? Mas existe a possibilidade de encontrar. Aí, pet amparador, aí, ó. Não é todo dia que acontece alguma coisa nesse nível, né? Sim, pois é. Jéssica, a gente já está chegando aqui no nosso finalmente, né? Que já no nosso final do episódio aqui. Tem alguma coisa que você queira comentar mais, de alguma experiência que você queira lembrar? Que mensagem você poderia, assim, transmitir para as pessoas que estão assistindo, né? O nosso público aí, que... para tentar, assim, até transmitir uma segurança maior para elas com relação a essas pessoas que estiverem passando, por exemplo, por experiências como essa, de ver um familiar, um parente, alguém conhecido que faleceu e tudo, ou tendo um sonho, uma projeção que visualizou alguém conhecido ali, que tinha morrido e tal. Como é que tem alguma mensagem, alguma ideia que você possa transmitir até para deixar essas pessoas mais... não tão com medo, né? Não tão impactadas nesse sentido. Então, primeiro, eu acho, assim, que é interessante que qualquer pessoa desenvolva essa habilidade da projeção consciente, porque é o que vai fazer a pessoa superar o medo da morte, né? Então, assim, se a pessoa ela tem uma projeção, né, lúcida, ela começa a ter essas experiências, ela vai deixar de ter medo de morrer. Que ela vai saber que ela vai continuar existindo, né, em outras dimensões, mas vai continuar existindo. Então, acho que é importante isso, focar em ter projeções. E aí depois, assim, quando a pessoa já começa a ter projeções, é interessante utilizar essa habilidade como uma forma de fazer assistência, né? Que igual você comentou no início, né? Que a gente estuda a Invexis, que é uma técnica para fazer assistência desde cedo. E a projeção, ela é uma habilidade que vai ajudar a pessoa a exercer mais essa assistência, porque ela vai não somente ajudar quem está aqui no intrafísico, como também quem está no extrafísico. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, de deixar claro. E, assim, para as pessoas, por exemplo, que estão tendo experiências com parentes, com familiares, né, que já dessomaram e tudo, eu acho que é procurar ter uma calma, né, assim, não ficar com medo nem nada, mandar as melhores energias para a pessoa, buscando encaminhar, buscando ver o que é melhor para aquela pessoa. Às vezes vai ser uma conversa, às vezes vai ser mandar energias fraternas, às vezes é o caso de pedir ajuda para outras pessoas, né, colocando o nome daquela pessoa, por exemplo, na TENEPS, que é uma técnica que a gente aplica aqui na Conscienciologia, né? E na própria Sinvex, né, no site da Sinvex, a gente tem um espaço para pedidos de TENEPS, então a pessoa pode encaminhar. Então, acho que é basicamente isso, assim. A principal mensagem que eu deixo é isso. Gente, tenha projeções, que vai ser algo que vai ajudar bastante na evolução aí. É um divisor de águas, assim, para você ter mais lucidez mesmo, do que você não só... Vamos dizer assim, não existe só essa vida, né? Isso que você está tendo agora fisicamente, né? Que isso aqui é só um tempo que você está passando aqui fisicamente que... Vamos dizer assim, você tem uma vida depois, né? Uma vida depois dessa vida física, né? Tudo se continua, né? E as vidas passadas que tivemos, essa presente agora, atual que estamos tendo, futuras vidas e também esses períodos entre vidas, né, que temos aí, né, que é a intermissão que a gente chama, né? Sim. Mas muito bom, Jéssica. Muito agradecido mesmo aqui por todo o teu relato, né, riquíssimo aqui de experiências, né?
realmente foi bem surpreendente, assim, né? Eu nem eu, como colega aqui, de voluntário dela, conhecia algumas coisas que ela relatou aqui, né? Então, mostra que ela tem um alto nível mesmo aí de parapsiquismo, né? De experiências aí. Tão alto, Não, de predisposição, né? Porque do nível que ela contou aqui, realmente, assim, mostra uma predisposição muito boa. E para pessoas que também têm essa predisposição aí, né? Que você que está tendo essa facilidade toda aí, realmente é riquíssimo você também ficar sabendo, né, desse relato dela aqui, da forma como ela expôs aqui, né, de que você não precisa ter medo, né, e a questão também importante de você ter isso de maneira espontânea, você não ficar forçando a barra, né, você ficar querendo evocar alguém, né, um parente, um familiar que faleceu, né, você deixar a coisa rolar, ser espontâneo, natural, e você não ficar buscando, né, porque às vezes pode ser que você não esteja no tempo certo da pessoa e você pode até gerar algo ruim para essa pessoa que está... a única coisa que vale a está pena na buscar condição, né? É se projetar, Sim, aplicar a técnica projetiva e tudo. Aplicar as técnicas projetivas, né? Que a gente tem aqui dentro da Conscienciologia. Mas é isso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, desse episódio, se você se identificou, né, com as experiências aqui da Jéssica, ou vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse episódio, essa gravação. Se inscreva no canal, se vocês não são inscritos ainda, isso vai ajudar pra caramba a gente, tá ajudando demais, né? Cada vez mais que vocês se inscrevem, ajuda a gente a, vamos dizer assim, o YouTube entende, né? Quanto mais pessoas se inscrevem, se visualizam os nossos episódios, vai espalhando para cada vez mais pessoas aí espalhadas nesse mundo digital, né? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para vocês sempre receberem aí novos conteúdos e tudo. Tá bom, gente? Então, nos vemos nos próximos episódios com mais relatos, mais vivências dos nossos colegas aqui dentro da Sinvex. Até mais.